Boa noite. O que a gente vai conversar hoje, né? Hoje, como ser um adulto emocionalmente disponível para os relacionamentos. Se esse é o seu tema, se você tem essa situação aí, fica nessa live, traz a sua pergunta, porque a gente vai abordar esse tema voltado pela visão da constelação familiar. Se você não conhece constelação, você pode perguntar, você pode trazer também a sua questão para que a gente possa desenvolver algo com essa visão. É uma visão intensa, que traz muita transformação na vida das pessoas. Então, se você chegou nessa live, é porque tem algo muito especial aqui para você. Fica nela até o final, que a gente vai fazer um movimento de reconexão. Vamos conversar sobre isso. Quem aqui tem questões de relacionamento e que gostaria de saber qual é a visão da constelação? Boa noite a todo mundo que está chegando agora. Isso aí. Qual é a questão, né? Que pode estar por trás dessa dificuldade, inclusive de ser adulto, né? Esse tema, ele foi sugerido na caixinha de perguntas. Quando eu vi o tema na caixinha de perguntas, eu falei, aqui temos dois temas. Primeiro, como ser adulto. Esse é o primeiro tema. Agora, um adulto disponível para os relacionamentos também é um tema. Então, a gente tem aqui dois temas embutidos em um. Quando a gente fala de constelação, a gente começa falando em ser adulto. Pode ser que você que está aqui nessa live nunca tenha ouvido falar em constelação familiar. E acredite que constelação tem a ver com estrelas e aquelas coisas. Eu vou ficar mantendo aqui o olho no horário. E acha que constelação tem a ver com estrelas e não tem nada a ver. Acha que constelação tem a ver com religião, também não tem nada a ver. A constelação, ela é um movimento de vida. É um movimento que acessa lá atrás, né? As questões que podem estar afetando a minha vida hoje. Então, eu digo a cada um de vocês, se você tem uma questão de relacionamento ou de ser adulto, fica nessa live. Oi, Renata, beijo. Fica nessa live que a gente tem bastante coisa para conversar. Boa noite, Valdirene. Boa noite a todos que estão chegando aí. Se eu for falando nome por nome, a gente não consegue falar, né, o nome de todo mundo. Então já fica aqui o meu boa noite para todo mundo que tá aí. Fiquem nessa live e vamos desenvolver esse assunto diante da visão da constelação familiar. Então a questão é, como ser adulto? Tava lá na caixinha de pergunta. Depois, como ser um adulto disponível para relacionamentos? Primeiro, para eu ser adulto, eu tenho que estar alinhada com a minha idade cronológica. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nem todo mundo está alinhado com a sua idade cronológica. Acontece às vezes num grupo de constelação de vir uma pessoa constelar e você olha para a pessoa, parece que ela tem 15 anos, 14 anos. E quando a pessoa vem, ela tem 25, 30 anos. O que acontece nessa alma familiar? Ou o que aconteceu com essa pessoa quando ela tinha aquela idade, que a idade cronológica dela continuou, mas a emocional, a alma dela ficou parada com aquela idade. Então, muitas vezes, nós estamos desalinhados com a nossa idade. Então, para começar a estar disponível para um relacionamento, primeiro eu tenho que estar adulta. Então, a minha primeira questão, o meu primeiro movimento é:
eu estou alinhada com a minha idade cronológica? Faça você essa pergunta. Agora você está aqui nessa live, chegou até aqui. Alguns entram, saem. Eu acho muito rico esse movimento que a live traz. Mas você tá aqui nessa live, tá ficando nela, marca aí um amigo, um parente que você acredita que precisa olhar o relacionamento a partir de um lugar mais adulto. Marca essa pessoa agora aqui no comentário da live. Coloca @ e o nome dessa pessoa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como ser adulto. Estar alinhado com a sua idade cronológica e a sua idade emocional. Mas, Patrícia, o que isso tem a ver com a constelação familiar? Eu vou dizer a vocês, tá? Quando aconteceu um trauma, uma perda, algo que marcou a família e desalinhou de alguma forma essa família, né? A minha idade, vamos supor que eu tinha 15 anos, a minha mãe eu perdi um irmão, um exemplo, num acidente, e foi algo tão duro, tanto para mim, quanto para minha mãe, quanto para o meu pai, que emocionalmente eu fiquei presa, vamos supor, numa idade de 12 anos. Mas a vida continua, não é porque eu passei por algo difícil que a vida vai parar. O relógio tá lá, ó, tic-tac, tic-tac. A gente querendo ou não, gostando ou não, a vida vai e o tempo continua passando. E aí, cronologicamente, eu vou envelhecendo. Mas este trauma, o que marcou, o que engessou a mim naquele momento, faz com que eu pare, que a minha alma, que o meu emocional congele com aquela idade. Vamos supor que isso tenha acontecido quando eu tinha 12 anos de idade. E aí agora eu tô com 46, uma mulher de 46 anos agindo, aparentando uma adolescente de 12 anos de idade. Isso é muito comum ser visto dentro de uma constelação. Então, para começar a ter um relacionamento emocionalmente disponível, eu primeiro preciso estar adulta. Mas, Patrícia, como é possível perceber isso nas minhas relações? Nas suas relações. Se eu tô sempre reclamando, esperando que alguém faça algo por mim, culpando outros e colocando a responsabilidade dos meus problemas nos outros, como se eles estivessem causando algo na minha vida, eu não estou totalmente adulta. Outras dinâmicas que podem estar me impedindo de estar totalmente adulta eu ainda estou filha, eu ainda estou como criança. Filha eu sempre serei, claro, cada um de nós temos um pai e uma mãe, e vocês já aprenderam isso com a constelação, com as lives, que nós temos um pai e uma mãe, e isso é indiscutível. Nós estamos aqui para falar disso agora, porque isso nós já conversamos muitas, inúmeras vezes. O que acontece? Se eu tenho um pai e uma mãe, eu sou filha, mas hoje eu sou uma filha de 46 anos. Então, tudo que eu ainda ajo na vida como criança, esperando que os meus pais resolvam algo por mim, ou julgando ou culpando eles por algo, eu estou transferindo para as minhas outras relações. Então, se eu entro numa relação e eu estou sempre esperando que o outro me faça feliz, que o outro me sustente, que o outro seja responsável por como eu me sinto, eu não estou adulta. Então, o primeiro termômetro é se afastar dessa relação e se observar como eu estou diante dessa relação. Ah, Patrícia, mas o outro, ok, mas é esse que você atraiu
para sua vida? O que é que está em você que atraiu esta pessoa, que desperta em você esse tipo de comportamento? Boa noite, Catiúcia. Então, é exatamente isso. Primeiro movimento do tema dessa live é: eu estou como adulta diante dessa relação? Eu estou assumindo responsabilidade? Ou eu estou colocando a responsabilidade da minha vida na mão do outro? Ok? Vamos começar por aí. Então, este tema está dividido em 2 etapas. Agora, como ser este adulto emocionalmente disponível? Para que eu seja um adulto emocionalmente disponível, eu tenho que primeiro ter uma relação boa com a minha mãe internamente. Se essa relação interna com a minha mãe está resolvida, já é o primeiro passo para eu estar disponível emocionalmente para uma boa relação. Começa por aí. Outra, estar internamente e emocionalmente resolvida com a relação com meu pai e com a relação dos meus pais. Quando eu deixo de esperar ou de culpá-los pelas coisas que acontecem na minha vida, eu estou muito mais adulta, assumindo responsabilidades. Senão, eu passo uma vida me comportando como criança. Acreditem ou não, tudo que eu vivo nas minhas relações, principalmente quando eu acabo de conhecer alguém, é uma transferência da relação que eu tive com meu pai e com a minha mãe. Isso começa lá quando eu tô dentro da barriga da minha mãe, depois o parto, depois as primeiras relações e os movimentos em relação ao meu pai e à minha mãe. Então essa relação do pai e da mãe é a primeira, como é que eu vou pegar uma palavra que talvez vocês consigam entender? A primeira referência de amor, de intimidade, de carinho, do dar, do receber, de ter esta troca, e que depois, quando a gente cresce e vai para a vida, você vai com todas essas informações no seu inconsciente, guiando inclusive a pessoa que você vai escolher para ser o pai, a mãe dos seus filhos, para ser o seu companheiro e tudo mais. Ok? Eu tô aqui, comecei a falar sobre o assunto, mas se você tá nessa live e tem uma pergunta, ou acredita que tem alguém que você conhece que precisa estar emocionalmente adulto diante de uma relação ou das relações, marque esse amigo aí, compartilhe essa live com ele. De qualquer forma, essas lives ficarão todas gravadas no YouTube. Você tem que entrar lá, curtir, ativar o sininho, tá bom? Combinado? Coloca aqui alguma pergunta que você acredite que você possa estar vivendo, ou acredita que alguém possa estar vivendo, ou você tem alguma pergunta. Agora, vamos falar um pouco de constelação familiar. Então, até agora, a gente está falando da relação do papai, da relação da mamãe, e onde eu estou diante dessa relação e como isso pode estar afetando as minhas relações hoje, tá? Isso vai desde a barriga da mamãe, do parto, das primeiras relações, da forma e da referência que eu tenho do relacionamento do meu pai e da minha mãe. Como eles estão dentro de mim hoje e o quanto eu assumi da minha vida sem culpá-los pelos problemas ou dificuldades que eu tive ou desafios na minha vida. Começamos por aí. E aí vamos para a constelação. Vamos começar um pouco. Quem assistiu aquela série Uma Nova Mulher? Quem não assistiu, recomendo. Tudo bem? É muito importante assistir para que vocês entendam um pouco melhor o que acontece dentro de uma constelação familiar.
o que acontece ali é que você vê que o casal, que seriam os protagonistas, o Vitor que fala lá o benefício de ser protagonista. Os protagonistas vivem ali, a médica, que é a protagonista, uma relação bem tumultuada. Quando ela vai acessando as memórias, ela tem uma lembrança muito pequena da relação do pai, onde o pai teve um relacionamento extraconjugal. E isso afetou a forma como ela tem. Como é que eu vou usar? É a referência que ela tem dentro de uma constelação. Então, como ela tinha essa sensação de ser traída, da traição, ela trouxe e atraiu para si algo que despertou nela essa ferida. Por quê, Patrícia? E primeiro, não cabe a ninguém julgar ninguém. Só que ela, como criança, registrou isso no inconsciente dela. E quando ela vai para as relações, na verdade, ela busca alguém que vai despertar isso de volta até que ela cure isso dentro dela. Onde? Lá, com o pai e com a mãe. Não é possível curar que essa relação original, que é do pai e da mãe, dentro de um novo relacionamento. Tanto que é muito legal, traz muita reflexão mesmo, Raquel. Tanto que é muito legal que chega uma hora que aquele menino que pinta, né, que é o filho do Zaman, que é o protagonista, ele diz, ele transfere algo para ela. Você também não me vê ou não me escuta. E ela diz, eu não sou sua mãe. Muitas vezes nós cobramos ou queremos algo das pessoas que a gente se relaciona, como se eles fossem o nosso pai e a nossa mãe, como se eles pudessem substituir de alguma forma aquilo que me faltou ou que eu esperei dos meus pais. Então, é a relação mais próxima da relação dos nossos pais, são os relacionamentos. Patrícia, sou a filha mais velha, meus pais não tinham uma boa relação. Então, julgava minha mãe por estar com ele, assumindo o papel dela e ficando contra o meu pai. Então, eu tive uma situação muito parecida com a sua. Quando eu era menor, eu tinha essa questão. Eu queria que a minha mãe tivesse tido essa força, que tivesse feito. Eu tô com 46 anos, na verdade, os meus pais ainda são casados. Quem era eu naquele momento para interferir? Então, quando eu interferia, eu passava a ter dificuldades no meu relacionamento. Por quê? Como ser um adulto. Quando nós, como filhos, interferimos no relacionamento dos nossos pais, nós estamos como criança mais tarde diante do nosso relacionamento. É como se você ainda estivesse lá. Como se, vamos lá, aquilo que você teve contra o seu pai, você vai transferir para o seu relacionamento. Você vai sempre esperar que aquela pessoa faça a você aquilo que você percebeu que o seu pai fez para sua mãe. Mas não é nem justo, porque muitas vezes essa pessoa nem fez nada, mas ela já é culpada antes de fazer. Muitas vezes eu mesma já atraio para mim alguém que está predisponível a realizar a mesma coisa que aconteceu ali. O que é importante? Que você volte lá internamente para aquela idade que você tinha quando as dificuldades aconteceram, quando você percebeu que estava no meio dessa relação, e você diga, mamãe, eu sinto muito que tenha sido difícil para você, mas isso você resolve com o papai, porque ele é meu pai, e aqui eu sou só a filha. E olha para o seu pai e diga, eu sinto muito se eu julguei você. Você é meu pai, não meu marido. E eu olho para você com amor, porque você é o único e o certo para mim.
Quando você consegue fazer isso em ressonância com o seu coração, é um alívio. Quando a gente faz uma constelação, eu vou voltar aqui, já vou ler o que você colocou a mais que tem dificuldade no relacionamento. Claro que tem. Porque quando a gente tem dificuldade com o relacionamento com a mãe e com o pai, automaticamente a gente transfere isso para os relacionamentos. Isso é muito interessante de observar na série, como ela volta na relação do pai e da mãe e como isso é o padrão que ela acaba trazendo para a própria vida. Mas existe essa dinâmica e essa forma que você pode olhar para trás e deixar nesse momento, a partir desse momento, voltar naquele tempo, fecha os seus olhos, volta naquele tempo e deixa que eles resolvam as questões. E volte a olhar para o seu pai como pai. Por quê? Quando você briga com seu pai internamente, defendendo a sua mãe, que é uma adulta, que ela não precisa, acreditem, que você defenda ela, que ninguém, nem o pai e uma mãe, precisa que um filho defenda ele contra o cônjuge, ou contra o ex, ou contra o pai. Ela é adulta e pode escolher esse pai para você. Então ela tem condições de resolver isso, mesmo que você ache que não. Mesmo que você ache que a forma como ela encontrou de resolver não seja boa, é a forma que ela escolheu. E você precisa respeitar. E você pode também dizer a ela, é o meu pai. E eu não posso assumir algo que você precisa resolver. E eu sinto muito que você passou por isso. E aí você libera isso de dentro de você. Patrícia, mas eu não consegui resolver isso sozinha. Vem participar de um grupo de constelação. Vem conhecer a constelação. A constelação ela pode acessar de forma muito profunda, a ponto de você reviver no tempo atual o que aconteceu lá atrás, trazendo isso nesse momento. E aí é uma escolha. Tomar esse pai no coração ou continuar fazendo o mesmo movimento. A constelação ela não vai salvar você dessa situação. Ela vai trazer uma possibilidade que você olhe a partir de um novo lugar, de novas emoções. Tudo bem? Outra coisa. Muitas coisas que aconteceram no passado precisam ficar no passado. Às vezes a gente passa muito tempo caminhando fora do nosso lugar. O que me alegra, tanto no curso O Fluxo da Vida, que é um curso que eu ministro para a vida, 6 primeiros módulos, para qualquer pessoa, e as constelações, é você poder, a partir de qualquer momento, voltar e começar de novo. Nunca é tarde para que você possa voltar e olhar a partir de um novo lugar. Então, eu convido você agora a participar do curso Fluxo da Vida, que vai começar agora em setembro, a 3ª turma. E também, se você quiser participar de um grupo e conhecer a vivência, dia 24 agora vai ter um grupo aberto e você pode vir participar. Acessa lá o link, entra no WhatsApp, chama a Priscila, que está respondendo as mensagens, e ela te ajuda com as informações. Ou pode até me chamar aqui no direct, tá bom? Ok, então colocou aqui também, eu sou... e aí, desculpa, mas eu preciso responder algo da pergunta anterior. Eu sou a filha mais velha. Olha que forte que foi essa colocação. Então é como se você tivesse uma responsabilidade diante do relacionamento dos seus pais. Isso não é uma verdade. Antes de ser a filha mais velha, você é filha. Aqui, ó, na hierarquia, que é a 2ª ordem da vida, os pais estão aqui e os filhos aqui. Então você pode dizer, esse assunto não cabe a mim, porque eu sou a filha. Ponto. Porque
A forma como você colocou, às vezes dentro de algumas famílias, o filho mais velho tem uma responsabilidade maior que os outros irmãos. E não precisa ser assim. Você pode dizer, somente a filha. Tá bom? É muito importante. É um alívio. Quando a gente está dentro de uma constelação e um filho se posiciona entre os pais, é um lugar muito desconfortável. O representante dessa pessoa, ela fica muito agitada e desconfortável. A qualquer momento que você retira essa pessoa do meio dos pais, o representante faz assim. Ufa, que alívio. É uma pressão. É como se essa pessoa estivesse sempre sob pressão. Como se ela estivesse tendo que segurar uma situação que não cabe a ela. Então ela vai com toda essa tensão para todas as relações. E aí a gente não aproveita. A gente não se dá o direito de simplesmente ser feliz. Mesmo que uma hora ou outra esse relacionamento não dê certo, a gente não consegue confiar, a gente não consegue se entregar. E o relacionamento se torna complicado. E não precisa ser assim. Quando eu sou adulto, eu vejo o outro como é, com todos os defeitos, com todas as dificuldades e desafios. Eu respeito, inclusive, se essa pessoa, em algum momento, precisa ir embora. Às vezes é triste porque eu amo, eu gostaria de estar perto, mas eu sou adulta e ele também. E quando nós somos adultos, nós temos escolhas. E aí, se eu não estou emocionalmente disponível internamente para mim, como eu posso estar emocionalmente disponível para o outro? Fica com essa pergunta para você que está participando dessa live. Agora, se você já procurou e não está conseguindo resolver essas questões, dia 24 tem grupo aberto. E setembro começa a terceira turma do Fluxo da Vida. Nós vamos trabalhar tudo relacionado à mãe, ao pai e relacionamentos. E se você quiser vir e trabalhar isso de forma profunda, venha, chama lá no direct no WhatsApp, que eu vou atender você e eu te passo todos os detalhes, ou eu ou a Priscila. Aqui tem outro, eu não sei se é uma pergunta, eu vou ler, tá bom? A Fabíola pediu para não ficar lendo os nomes. Tô fazendo o melhor possível. Então tá aqui, sou filha de mãe solteira, ok. E tinha sempre em mente que tinha que manter o meu casamento de qualquer forma. Meu casamento... Mas, depois dos filhos adultos, eu me senti sem nada e o casamento entrou em crise. Ok, existem algumas palavras-chave no que você está dizendo para mim. Primeiro, a mãe é a mãe e o pai é o pai. E algumas vezes é muito mais desafiador para um homem permanecer do que para uma mulher. Nossa, Patrícia, então você está querendo dizer que tudo justifica, que o homem vai embora? Não. Mas lá na história, desde a época das cavernas, os homens vão embora. Eles vão caçar, eles vão para a guerra, eles partem e as mulheres ficam. Então, instintivamente, existe algo que leva os homens embora. É muito difícil eles ficarem. Quando os homens ficam, a gente agradece. Muito obrigada por você ficar, por você estar, né? E se eles vão embora, a gente respeita. Mas, é claro que eles também estão em processo de evolução. Por isso, muitos deles hoje em dia ficam. Assim como para as mulheres que ficavam, existia a raiva e o desafio deles terem ido embora. Muitas de nós ainda estamos vivendo essa raiva das nossas ancestrais. Precisamos acolher esses nossos ancestrais
para que a gente não traga para nossa vida atual um sentimento, uma sensação que não é nossa. Vamos começar por aí, tá bom? Então, algumas vezes eles vão embora, mas olha para dentro de você. Eu não sei se você conhece ou não o seu pai, e você diz, antes de você ter ido, você deixou algo muito especial dentro de mim, e eu tomo isso com amor. Que bom, papai, que deu tempo de você me fazer. E quanta força, às vezes, eu tenho de você dentro de mim e eu nem sei. Mas eu tomo isso dentro de mim com amor. Que bom, mamãe, que você escolheu esse pai para mim. E que bom que você deu conta de cuidar de mim. E tiveram outras pessoas que puderam ajudar. E tudo deu certo, porque você está aqui, adulta, com filhos adultos. E aí quando você diz aqui, eu me senti sem nada. Quando alguém se sente sem nada, existiu na vida dessa pessoa alguém que foi excluído. Pode ter sido esse pai, ou pode ter sido alguma outra pessoa. Então, se você fizer esse movimento para o seu pai, pode ser que essa sensação que você carrega dentro de você, de se sentir sem nada, seja novamente preenchida por uma sensação de presença de alguém que talvez não tenha estado presente fisicamente na sua vida, mas que vive dentro de você, porque afinal de contas, ele fez você. E se você está aqui nessa live e tem filhos adultos, algo bom ele fez. Eu tenho certeza disso. E não importa o resto. Tem coisas que a gente tem que deixar para trás. Então, mas e a dor, o sofrimento já passou. Olha para ele com amor e diga obrigada, pai. Sem você, eu não estaria aqui. Eu não estaria viva. Eu não teria a oportunidade de conhecer o meu marido, de ter os meus filhos, de repente ter os netos. Ele também fez parte disso tudo. Então, tire esse nada daí e dê um lugar especial para essa história no seu coração. Se for um desafio, venha viver a constelação. Às vezes, é tão difícil explicar algo que só é possível vivenciar. É por isso que todas as vezes eu coloco aqui. Venha participar. Dia 24 de agosto agora vai ter um grupo aberto. Estou convidando você a participar. Me chama, WhatsApp, direct. E setembro, um curso incrível que é para a vida. Transformador, que vai trazer você de uma criança para uma pessoa que assume responsabilidades na própria vida. Assuma a responsabilidade da sua vida e da sua felicidade e diga a esse pai, obrigada, meu pai. E se ele ainda for vivo, e se você tiver a oportunidade, você ainda pode buscar ter um momento ainda com ele. Se não, faça isso internamente. E diga que bom que ainda deu tempo de eu encontrar você no meu coração. Querido papai, faça isso. Você vai ver que inclusive os relacionamentos dos seus filhos vai ser diferente. Se você faz isso em você, você cria para os seus filhos uma nova conexão de força para que seus filhos tenham bons relacionamentos. E talvez você passe a olhar o seu relacionamento a partir de um novo lugar. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Então, eu vou falar algo sobre ser adulto dentro de um relacionamento. Sim, eu estou no meu segundo casamento. E talvez, se não fosse Bert Hellinger, eu estaria no terceiro, no quarto, porque eu era muito dramática e eu esperava sempre que o outro fosse perfeito, que assumisse aí as minhas expectativas, cumprisse com o que eu achava que era certo, né? Nem sempre o que eu acho que é certo é o que o outro tem para oferecer. Mas
dentro do tempo a gente se modifica, a gente se transforma. Eu costumo dizer que eu não sou a Patrícia de 5, 10 anos atrás. E o Ju não é o mesmo de 5, 10 anos atrás. Então, de tempos em tempos, um relacionamento adulto, ele vai refazer o contrato. É um contrato que pode não ter papel, mas quando a gente começa a se relacionar, mais ou menos você sabe qual é o limite do outro, o seu limite, o que ele dá conta, o que ele não dá, o que é possível, o que não é, né? Então existem momentos de crise que são os momentos para a gente dar um novo passo no relacionamento. Algumas vezes, sim, acontece uma separação, mas eu sempre acredito que uma separação ela não vai solucionar uma crise, a não ser que realmente o acordo seja em conjunto, que foi o suficiente, cada um tem que seguir o próprio caminho. Mas, quando a gente chega num ponto que tem uma crise, algo em mim precisa ser olhado e no outro também. Então a gente pega aquele contrato antigo, muda algumas cláusulas ou rasga o contrato e segue adiante. Ou rasga um contrato e começa um novo relacionamento com a própria pessoa. Por que não? Às vezes, nos tornamos novas pessoas. Então, a gente pode olhar o outro a partir de um novo lugar. Mas, às vezes, a gente se modificou e já não faz mais sintonia. E isso é um acordo entre vocês. Olhe diferente para as crises. Eu vejo as crises a partir de um lugar de muito amor. E eu acredito que um relacionamento adulto, ele só pode crescer e evoluir através das crises. E as crises não significam falta de respeito, briga. É aquele momento que você para e você vai olhar para aquele relacionamento. Poxa, o que mudou? Nunca mais vai ser aquela pessoa de antes. Existe um livro de Bert Hellinger que se chama Amor à Segunda Vista. Então, quando a gente encontra alguém, a gente se apaixona por aquilo que a gente busca dentro da gente. De verdade, a gente não vê o outro como é. A partir das crises, a gente vai ruindo essas imagens e vendo o outro com qualidades, com defeitos, com desafios, assim como nós também temos, porque é muito confortável o outro ter defeitos e eu não, né? O outro causa na minha relação e eu não, porque o outro, quando chega num relacionamento, ele também traz algo da própria casa, assim como eu, quando cheguei, trouxe algo aí de desafio e de facilidades também. Então eu olho essas crises com muito amor. Mas se você sente que quer ficar casada, mas não consegue, aí é uma questão que pode ser um emaranhamento, que pode estar bloqueando a sua chance de ver o outro como é. Aí é muito rico olhar dentro de um relacionamento. Coisas que podem estar afetando esse relacionamento e pode estar dificultando que eu veja o outro como é, como adulto. Filhos perdidos dentro do relacionamento. Além das questões que eu trago da minha família de origem, existe o que eu também deixei para trás diante de toda essa vivência do relacionamento entre eu e o meu companheiro, ok? Isso também precisa ser dado lugar para que o amor volte a fluir. E se ali vocês ainda decidirem a separação, que seja com amor, que vocês se mantenham ligados a esse amor e continuem o caminho para novos relacionamentos ou para a própria vida. Não necessariamente a gente precisa estar sempre se relacionando,
tá? Mas, como eu digo, eu tento e não consigo, venha. Às vezes tem algo escondido nessa família que pode estar te bloqueando, mesmo que você não saiba disso. Pode ser algo que ficou lá na geração dos seus pais, dos seus avós, ou até com você, que você não conseguiu perceber. Então, a constelação ela tem esse olhar, através desse campo morfogenético, trazendo de volta aquilo que ficou para trás. E tem muita força e resultado nos relacionamentos. Então, eu digo a cada um de vocês, venha, participe, vivencie, para que você sinta na pele o que é e os efeitos que uma constelação pode trazer à sua vida. Fluxo da vida, estou aqui para acompanhar você durante um ano nesse processo de autoconhecimento e transformação. E também, dia 24, o grupo aberto. Ok? Vamos ver se tem mais perguntas. Temos uma pergunta aqui, ó. Linda e profunda explicação. Vou para o grupo de constelação. Venha. Venha porque vale a pena. Eu sei que eu sou suspeita, né? A mãe do filho é sempre suspeita para dizer que ele é bom ou bonito. Mas, se você entrar ali na página, você vai ver vários depoimentos de pessoas que vivenciaram na própria vida os efeitos desse movimento de transformação. Eu te espero no grupo. A gente pode até conversar. Mas você pode, inclusive, começar hoje a fazer o movimento e as falas que eu falei para você. Ah lá, quando tiver outro grupo, sabe o que vocês fazem? Acompanhem aqui pelo Instagram ou no WhatsApp, pede para mim ou para Priscila colocar vocês no grupo de transmissão. E aí você passa a receber as informações de todos os eventos. E aí você pode se inscrever quando você tiver oportunidade, vontade e força, ou for tocada de alguma forma a olhar com profundeza alguma questão na sua vida. Inclusive relacionamentos, trabalho, empresa. Uma constelação ela pode trazer uma mudança em lugares que você não acredita. Patrícia, mas dá para explicar melhor? Fiz um evento maravilhoso no último dia de julho, falando, nos últimos dias, acho que foi o último final de semana, foi 27 de julho, falando exatamente, cientificamente, o que está por trás, como acontece a constelação, o que não é, desmistificando um pouco os preconceitos. Não dá para eu ensinar isso o tempo todo, mas se você tiver uma dúvida sobre algo básico, sobre alguma explicação que você acredita que é de uma forma, e isso fala, nossa, mas isso é muito estranho, pergunta para mim, eu respondo para você. Eu gravo aqui um vídeo respondendo a sua pergunta. Já tem muitos anos que eu realizo esse trabalho e eu tenho hoje, propriedade para falar sobre esse assunto. Eu já vivi muito do efeito desse trabalho na minha vida pessoal para estar sentada aqui hoje conversando com vocês sobre isso. Nas minhas relações, no meu trabalho, na relação com meu filho. Então, não só eu busquei estudar, fazer pós-graduação, curso na Alemanha, vivenciar tudo dentro da Hellinger, com Mário Cosiner, fiz todo esse movimento também para mim. Porque de que adianta eu dizer a você aqui, faça uma constelação se eu não experimentei na minha vida o processo de transformação. Então, se você tem uma dúvida específica, eu tenho propriedade para explicar para você o que realmente está por trás dentro da visão hellingeriana da constelação familiar. Bert Hellinger criou e desenvolveu esse trabalho. E tudo que eu aprendi está ligado à conexão dessa fonte. Então eu vou responder com propriedade de acordo com o que essa fonte descreve, com uma coluna vertebral
e o cerne desse trabalho, ok? É isso aí. Então, esta questão de ser filha mais velha tem 2 desafios. Eu realmente sou a filha mais velha? A gente nunca sabe o que pode ter vindo antes, tudo bem? Ser a filha mais velha é tranquilo para mim? Eu estou assumindo a mais do que eu me cabe nesse papel? Eu estou sendo a filha mais velha, mas isso é pesado para mim? Pode ser que talvez você esteja fora do seu lugar, mas é tranquilo. Ok ser a filha mais velha, desde que isso não me dê autorização para me meter na vida dos meus pais e na relação deles, ok? Ó, temos um depoimento aqui, prestem atenção. Graças à constelação, a Adélia, eu posso falar o nome. A Bia colocou aqui, graças à constelação, hoje vejo que tenho pais comuns. Assim como nós somos pessoas comuns. E que não preciso ser a filha adulta perfeita. Sou comum também. E hoje, do meu lugar, posso escolher melhor um homem para a minha vida. E posso me relacionar melhor com esse homem. E posso respeitar os desafios que as mulheres tiveram com outros homens em outras gerações, que muitas vezes vieram trazendo para nossa geração uma informação inconsciente que os homens não são bons. É uma das coisas que pode estar afetando a forma de você estar totalmente disponível para um relacionamento. E isso só é possível ser olhado através de uma constelação familiar, ok? Legal. Mesmo que esse homem seja um pouco diferente dos outros homens, fui eu quem escolhi. E só tive essa força e consegui um bom relacionamento depois que fiz o fluxo da vida. Minha melhor escolha. Acredito em você, Bia. Foi para mim o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi fazer a Hellinger. E agora eu trago toda essa força e compartilho com cada um de vocês. E o meu coração se alegra que vocês recebam essa força que eu trouxe para compartilhar com vocês. Meu desejo é que todos vocês encontrem a própria força e sejam felizes. Teve dúvida, me pergunta, quer vir participar? Manda lá, quer entrar na lista de transmissão, quer vir fazer o fluxo da vida? Eu vou estar aqui, disponível para cada um de vocês. Basta você querer e fazer o seu movimento como adulto. Ok? Poxa, o pai faleceu. Quando o pai faleceu, você pode vivenciar isso internamente. E que bom que deu tempo de você se reconciliar com ele. O meu coração se alegra. Ajuda muito, muito a voltar a fazer essa conexão. Porque é como se a gente perdesse os fios que nos ligam. Não diz respeito só a amor, diz respeito a vínculo. E às vezes a gente se distancia tanto do nosso pai e da nossa mãe que a gente pode ir perdendo esses vínculos. E que legal, fico contente que a constelação esteja te ajudando em relação a isso. A Pri colocou aqui o curso Fluxo da Vida, me deu a oportunidade de acessar meu pai esse final de semana e me reconectar a ele de uma maneira diferente, com muito amor e mimos, mas da maneira e tempo dele, foi muito rico. Pri, eu fiquei sabendo que você foi visitá-lo e que legal que foi uma boa experiência para você. E com certeza, quando nós olhamos o nosso pai e a nossa mãe a partir de um lugar de respeito, eles se sentem confortáveis em errar, em acertar, em serem como eles são. Legal, fiquei contente com a sua partilha. Eu sei que você autoriza. Boa,
Aí vou eu fazer bagunça aqui já. Legal. Eu também autorizo, tá bom, Raquel? Boa. Não posso falar o nome, senão a Priscila fala que tem que... A Priscila Fabila fala que tem que ficar editando os meus vídeos. Nossa, Anderson, quanto tempo eu não te vejo. Que alegria te receber aqui nessa live. Pronto, já usei seu nome. Também admiro muito você. Apareça, com saudades de você. A Pri colocou, te admiro muito, Patrícia, pelo seu respeito com a constelação. Eu vim diante desse trabalho me modulando para estar num lugar que eu posso ajudar sem interferir. Então, sim, eu passo isso através do curso, eu passo isso através do meu trabalho. E eu fico muito contente quando alguém consegue perceber isso. Se alguém vem porque precisa de algo, é aquilo que a pessoa precisa que ela vai ter aqui. Pode ser fácil, pode ser um desafio. De qualquer forma, eu vou estar totalmente disponível para a pessoa que vem procurar ajuda. E eu estou muito contente de ter tido vocês aqui nessa live. É um presente para mim poder compartilhar esse trabalho. E antes que eu encerre essa live, eu vou deixar mais uma vez aqui o convite para vocês para participar do grupo aberto, agora no dia 24 de agosto e também em setembro, fazer o curso Fluxo da Vida. Vale a pena fazer esse movimento na vida. O curso ele vai gerar um movimento transformador que vai se estender por um período de 1 ano. Então ele é um movimento muito mais profundo e duradouro. Venha participar, venha viver todas as áreas da sua vida dentro do campo da constelação. E se você me escolher para acompanhar esse movimento na sua vida, eu vou me sentir honrada e farei com o maior respeito possível. Queridos, um grande abraço. Muito obrigada pela participação de todos vocês e eu aguardo vocês me procurarem para participar do grupo e do fluxo da vida. Quem não quer estar no fluxo da vida? Eu quero, eu já entrei nesse fluxo e agora eu espero cada um de vocês para que possa voltar a caminhar e a se jogar nesse fluxo da vida. Eu também. A gente tem novidades para vocês da turma 3 já essa semana. Queridos, um beijo, um grande abraço, boa noite. A gente se vê. É o pessoal da turma 2 esse sábado, o pessoal do grupo e o pessoal que vem na live terça de novo ou dia 24 no grupo aberto. Grata eu a cada um de vocês, a disponibilidade de se autoconhecer e de se reconectar. Quantas pessoas querem e podem fazer esse movimento? Francisco, a gente se vê lá. Um beijo grande, boa noite. Chama no WhatsApp ou no direct, eu te passo as informações. Até lá!